suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo número 11, por gentileza. Vamos ler o verso de número 11 a seguir. Essa manhã, quando eu levantei, eu fui ler a Bíblia, orar um pouco, e o Senhor me trouxe essa palavra. Uma palavra meio, Senhor, uma palavra meio, de repente, dura para poder pregar. Tentei hesitar um pouquinho, mudar a palavra, mas era a única que ficava no meu coração. Então, quando foi umas 4:30, eu vim para casa e comecei a estudar essa palavra. Eu vou tratar de passar para os irmãos o que o Senhor colocou em meu coração. E eu achei algo muito tremendo para que nós possamos aprender nessa noite. Eu quero que você leia com bastante atenção comigo. A partir do verso 11, essa passagem é muito conhecida, a da purificação do templo. Mas é importante nós começarmos a partir do verso 11. Diz assim: E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentiam que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós, tendo feito covil de ladrões. E os escribas e os principais sacerdotes, tendo visto isto, buscaram ocasião para matar, pois eles o tinham, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. E Pedro, lembrando, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê, fará aquilo que diz, e tudo o que disser será feito. Amém. Feche seus olhos e incline sua cabeça comigo um segundo, para orarmos mais uma vez ao Senhor. Pai, queremos te agradecer, Senhor, por Senhor nos permitir estarmos mais um dia na sua casa, para ouvir a sua palavra, para orar, para adorar o teu nome, para louvar, para ofertar. São privilégios, Senhor, que o Senhor nos concede, de nos permitir ter um lugar tão aconchegante para poder buscar a tua face. Muito obrigado, Senhor, por esse período a qual já estivemos e qual ainda estaremos contigo até o findar desse culto. Te peço, meu Senhor querido, guarde anjos ao redor desse lugar, abra o nosso coração nesse momento, a nossa mente, para receber a sua palavra. Repreenda, Senhor, todo mau pensamento agora, todo desvio de atenção. Não permita, Pai, que nenhum espírito maligno desvie a nossa atenção para a sua palavra, porque nem eu mesmo sei, Pai, o que o Senhor fará até o fim dela. Me coloca, Senhor, à sua disposição para interpretar o que o Senhor tem para nos dizer nessa noite. Esteja comigo e com essa igreja, Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. É tão bom orar ao Senhor, né, irmãos? É tão bom você poder conversar com Deus.
né? Eu achei algo tão gostoso. Nós tivemos segunda-feira uma reunião na casa do evangelista, liderança, e nós começamos a orar ali. Interessante que de uma oração tão simples, né, evangelista, assim, a presença de Deus, ela se manifestou de uma maneira tão grandiosa, e que se sentia a presença do Espírito de uma maneira tão tremenda e tão espiritual, que a gente falou assim, não dá nem vontade de parar. E tinha uma graminha ali do lado, fora do coberto. A gente já falou, vamos pular para fora aqui, que já vira um monte isso aqui, porque é muito gostoso. E nós temos às vezes aquela impressão de que para se encontrar a Deus em oração, tem que ser aquela oração, não sei, falando em mistério, com gritos e tal. Eu entendo que a única coisa que o Senhor quer de nós é que nós tenhamos um momento de intimidade, de conversar com Ele, só isso, mais nada. Isso o Senhor pode fazer aqui, você pode fazer na sua casa, você pode fazer no seu carro, pode fazer no ônibus. Eu vejo quantas pessoas que estão no ônibus ou no carro, estão ali cantando música, e às vezes tem aqueles foninhos de ouvido, né? A gente vê isso, principalmente o jovem, né? E tá, tudo bem, pode até ser o evangélico que está ouvindo louvores, mas eu digo assim, por que não aproveita esse tempo para orar, né? Falar com Deus, né? Quem sabe abrir uma palavra, ler a Bíblia, né? Aproveitar esse momento tão ocioso, porque através de quando se lê a Bíblia, quando se ora, o Senhor ele fala no nosso coração. Não existe outra maneira. As duas maneiras mais poderosas de você encontrar Deus é lendo a sua palavra e tendo um momento de intimidade com Ele em oração. E Jesus se revolta nessa passagem, porque justamente o lugar era onde um lugar designado as pessoas orarem e buscarem a Deus se encontrava de uma maneira totalmente ao contrário do primeiro plano de Deus para o templo. Então eu queria falar um pouco sobre isso. Essa passagem, ela relata algo muito claro. Ela relata algo que mostra a condição espiritual em que Israel se encontrava. Fala de duas passagens em um mesmo capítulo. Nós vemos a figueira que ficou seca e o templo que foi purificado. Uma árvore que já deixou de dar frutos. 2, um templo que estava corrompido. Eu entendo desde cara, lendo essa palavra, dividindo os dois tópicos, que um se fala de uma árvore, de uma raiz que tem que dar fruto, e a outra de um templo que está corrompido. E quando eu li isso, hoje pela manhã, me abriu muito a minha mente. Eu digo, Deus está falando de uma mesma situação. Nós somos o templo do Espírito Santo e somos uma árvore que temos que dar fruto. E o Senhor ele relata duas situações: uma árvore que não dá fruto e um templo que está corrompido. E é disso que eu queria falar um pouco nessa noite. Mas não pense que essa passagem ela é simplesmente uma vara, né? Às vezes a gente pensa, não, agora já vai vir purificação de templo, templo corrompido, o Senhor não vai nos bater. Não, o Senhor vai nos mostrar o erro que Israel cometia naquela época. Vocês viram comigo na história que Jesus ele chega ao templo, porém já era tarde. Então ele entra no local do templo, já um pouco tarde, e vê toda a situação em que o templo se encontrava. Para você entender isso, para você um pouco se situar numa palavra de revelação, eu quero que você se insira como se fosse Jesus e imagine o templo. Só que você não tem que imaginar o templo simplesmente o templo que Herodes se levantou. Não, porque quando Jesus falava do templo, ele falava do templo que era toda a localização em que ele se situava em cima do Monte Sião, que era praticamente 15 hectares de terra, ou mais ou menos 15 mil metros quadrados, era se chamado o local do templo, dividido em duas partes, uma o local do templo e outro o templo propriamente dito. E isso tinha duas palavras em hebraico, que agora não me lembro, porém eu já li quando estudava, e dizia muito claro, de quando Jesus ele entra naquele lugar, ele olha ao seu redor, assim como nós lemos, ele deu uma olhada ao redor de tudo o que estava ocorrendo naquele lugar, no templo, no lugar do templo. Então eu também entendo que quando ele olha para o templo, ele olha o templo em duas situações, uma onde ele se encontra localizado, e a segunda no templo propriamente dito. Então, ou seja, se eu sou o templo do Espírito Santo e tenho o meu Senhor olhando ao redor, eu como templo tenho que me imaginar no lugar onde eu me encontro
e no templo em que eu sou o templo do Espírito Santo. E diz que o Senhor, ele chega e olha claramente a situação em que se encontrava o lugar do templo. Já era tarde, ele sai, vai para Betânia com os seus 12 discípulos, dorme, levanta pela manhã e tem fome. Eu imagino que ele caminhando aqueles 15 quilômetros em sentido de volta ao templo, ele vê, diz a palavra do Senhor, uma árvore muito bonita, com grandes folhas. Então quando ele olha para aquela árvore, ele imagina, eu reconheço, aquilo é uma figueira. A figueira tinha um significado para a nação judaica. Na época que é comemorada o Peshá, que é a Páscoa judaica, eles também se comemoram o ano das árvores, que seria o quê? A importância de uma árvore, e essa árvore é a figueira. A figueira, ela tinha uma importância pela sombra que ela dava com as suas folhas e pelo fruto delicioso que ela gerava e que matava a fome. Então quando ele pega e olha para aquela árvore, ele diz, opa, aqui tem uma figueira. Eu vou chegar e vou descansar ao pé daquela figueira, como eu vou me alimentar daquele fruto que ela vai me dar. E diz a palavra do Senhor que vocês viram comigo que ele chegou e ele investigou, diz o original, aquela figueira. E pela sua tristeza, ele não encontrou frutos, ele só encontrou folhas. Então quando ele vê aquilo, existe uma revolta no coração do Senhor, e ele amaldiçoa aquela figueira, e dizendo, de ti nunca mais ninguém vai comer. Vai para Jerusalém. E diz a palavra que quando ele volta, vocês leram comigo, diz que Pedro nota que aquela árvore tinha secado desde a sua raiz. Em Mateus capítulo 3, verso 10, diz que João Batista profetizou isso. Ele dizia que a árvore que não desse fruto, ela seria cortada desde a sua raiz. E quando eu via isso, eu comecei a imaginar nós homens, assim como somos raízes, somos árvores. Eu vejo que o Senhor, ele olha para algumas pessoas e vê uma árvore tão formosa, e o que chama a atenção de Jesus foi a formosura das folhas daquela árvore. Só que a tristeza é quando ele chega perto daquela árvore e ele não encontra um fruto, ela não encontra frutos nenhum. E diz que nós somos criados para dar frutos. De que adianta nós sermos crentes, evangélicos, cristãos, ou que nome que se queira dar, sendo que aparentemente você é um homem santo, aparentemente você tem um comportamento exterior santificado, uma aparência cristã dos pés à cabeça, ou seja, umas belas folhas, conhece a Bíblia, uma oratória tremenda, conhece a teologia, a escatologia, olhando, quem olha de fora vê uma árvore belíssima com grandes folhas, mas Jesus não está interessado em folhas, Jesus está interessado em frutos. Ou seja, o Senhor não está olhando para a aparência do homem, o Senhor está olhando para os frutos que nós damos. De que adianta eu tenho um comportamento exemplar dentro da igreja, sendo que os meus frutos ali fora não são nenhuns? Que fruto é que eu e você estamos dando para o Senhor, para o reino dos céus? Eu achei interessante, porque no domingo de Santa Ceia, o Senhor falava praticamente a mesma coisa, falava de nós darmos frutos para o reino, de nós ganharmos almas para o Senhor. Nós falávamos de salvação de almas. Nós estamos tão preocupados como árvores, evangelista, que nós estamos preocupados com a nossa formosura exterior. Nós estamos preocupados de vir a Cristo para ficarmos mais formosos, para andarmos, para que as nossas folhas elas tenham rodas de liga leve, para que as nossas folhas elas tenham marcas. Nós estamos preocupados aonde nossa árvore está plantada, se a nossa casa é de 2 pisos ou 3 pisos. Nós estamos preocupados com a formosura, com o tamanho da árvore, com o tamanho da conta bancária, com o dinheiro que está no banco.
Sendo que o Senhor não está preocupado com nenhuma aparência da árvore. O que Ele foi procurar naquela árvore foi frutos. Ou seja, quando Ele chega naquela árvore tão formosa, tão bela, tão maravilhosa, Ele tem a maior decepção que Ele poderia encontrar. Ele encontra uma árvore que não tem frutos, e que não tem alimento para dar. E é interessante que você tem pessoas, irmão Claudinei, que você chega e você conversa com ela, você percebe que é uma pessoa vazia, ela não te alimenta em nada. Você olha para aquela pessoa, uma pessoa bonita, uma pessoa bela, de aparência externa, só que quando ela abre a boca é um lixo. Infelizmente, para mim, uma das maiores decepções que eu encontro na igreja é eu ver um irmão em Cristo falando palavrão. Para mim é inaceitável um homem com um caráter cristão, que tenha Cristo no seu coração, proferir palavras profanas, principalmente em público, brincadeiras grosseiras, piadas grosseiras com índole sexual. O Senhor não está preocupado com a aparência, o Senhor está preocupado com os frutos que nós geramos. Quando uma pessoa chega para você, que frutos que você dá para ela? Que palavra que você tem a oferecer a ela, para alimentar a alma? Jesus diz a palavra que Ele tinha fome, e Ele queria se alimentar. Quando Ele viu aquela árvore tão formosa, quem sabe Ele disse: ali eu posso descansar, ali eu vou encontrar uma sombra, um lugar onde eu posso me sentir seguro, e além de uma segurança, eu posso me alimentar. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja, você, principalmente pai e mãe que está aqui nessa noite, casal, família. Que fruto que você tem dado dentro da sua casa? Que segurança que você tem dado para os seus filhos? Quando seus filhos se aproximam a você para pedir segurança, uma sombra e um alimento, você tem sido sombra para eles? Você tem sido alimento para a vida deles? A sua esposa, o seu esposo, quando chega em você, ela encontra um refúgio, ela encontra uma palavra de consolo, uma palavra que alimenta a sua alma, que lhe traz um crescimento, porque quando você fala de alimento, fala de crescimento. Alguém com quando se alimenta, ela cresce. A única maneira de alguém crescer espiritualmente é ser alimentada, e nós, como árvores, nós temos que alimentar aqueles que precisam. Se comparamos um homem a uma ovelha, cada vez que eu trabalho com as ovelhas, mais eu aprendo. Esses dias aconteceu um episódio, foi os irmãos comigo, lá no sítio. Aí eles chegaram perto das ovelhas, as ovelhas correram tudo, saíram correndo que nem doida. Aí eu cheguei perto dela, perto não, longe, né, pastor? Longe. E eu comecei assim, bé, bé. Elas levantaram o ouvido, saíram correndo, vieram atropelando. Verdade ou mentira, pastor? Vieram correndo e se arrodearam. Eu me ajoelhei, todas vieram me arrodear e me lamber. Eu entendo que elas sabem aquele que lhe dá o alimento, elas conhecem, porque elas sabem que sempre lhe chamam para alimentar. Porém, entre elas existe uma muito pequena. Vocês viram aquela bem pretinha? Eu falei, aquela irmã daquela, tem uma diferença, gêmeas de nascimento. Porém, uma é assim, uma é, vamos comparar aqui para vocês entenderem. Uma, digamos, o tamanho desse retorno, e a irmã já é assim. Como assim, pastor? É porque a mãe só conseguia oferecer leite por uma teta, e uma se alimentava e a outra não. Quanto mais aquela se alimentava, ela mais forte ficava. Aquela que não comia ficava pequena e frágil. Olha que coisa tremenda. Quanto mais você alimenta, você como provedor, como mãe, como pai,
Quando eu falo de mãe e pai, não é somente dentro da casa. Eu falo mãe, de pai espiritual, de seres maiores, mais capacitados. Quando você oferece alimento, aquela pessoa que está do teu lado, ela cresce. E a decepção de Jesus foi tão grande, que quando ele viu a formosura daquela árvore, daquela figueira, ele chega e não encontra um fruto, ele amaldiçoa. E mais terrível é saber que a maldição foi tão grande, que ele cortou ela pela raiz. Diz que a árvore se secou pela raiz e nunca mais deu fruto. E a Bíblia é muito claro, que aquela árvore, aquele ramo da figueira que não der fruto, ele será cortado e jogado no fogo. É triste, mas o Senhor, ele falava dessa maneira. Passa pela figueira e entra no templo. Chega no templo, ele encontra algumas coisas que nós lemos, que está no verso de número 15, diz assim: e vieram a Jerusalém, e Jesus entrando no templo, ele começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derribou as mesas dos cambistas e as candeias dos que vendiam pombos, e não consentindo a ninguém que levasse algum vaso para o templo. E ele ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa está chamada de casa de oração para todas as nações, mas vós tendo feito covil de ladrões. Eu até fiz algumas anotações, eu quero ler para vocês. 3 situações acontecem aqui. Uma, ele expulsa aqueles que estavam vendendo. 2, ele dava um tombo na mesa daqueles que faziam câmbio, ou seja, estavam fazendo material de troca, dinheiro por material de sacrifício dentro do templo. 3, ele chama de covil e lugar de ladrões. O primeiro ato que ele faz, o que ele faz? Ele entra e observa o lugar e expulsa aqueles que estavam vendendo no pátio do templo. Lembra que eu falei para vocês que ele era dividido em 2 partes? Uma era a área externa, aonde que o templo estava. A primeira coisa que Jesus faz, ele expulsa aqueles que estavam trazendo impedimento dentro da área do templo. A primeira coisa que ele faz, ele encontra aqueles que impediam as pessoas sãs de entrar para orar e sacrificar no templo. Segundo, ele pega e dá um tombo na mesa, na área mais próxima, onde estavam os cambistas, aqueles que negociavam. Ele dá um tombo, ele joga para fora os materiais que estavam impedindo o acesso do povo ao templo. O impedimento, materiais. 3, ele chama aquele lugar de reduto de covil, de ladrões. Naquela época, quando eles chamavam um covil, eles chamavam um lugar aonde os ladrões se escondiam. Ou seja, ele estava dizendo que tinha pessoas que se escondiam dentro do templo. Ladrões que se escondiam dentro do templo. E quando eu li tudo isso, eu achei fantástico, porque eu comecei a analisar o templo. Eu comecei a ver que tem situações que impedem as pessoas se acercarem a Deus dentro do templo. Eu vejo que tem situações, tem pessoas que elas são um impedimento para as pessoas chegarem ao local de sacrifício, ou seja, perto do altar. Tem pessoas que elas fazem um papel de vendedores. Elas começam a vender situações dentro da igreja, a qual traz impedimento para aqueles que verdadeiramente queriam adorar.
porque era tanta gente que estava trabalhando em volta do templo, que faziam com que as pessoas que verdadeiramente queriam vir ao templo adorar, elas tinham um impedimento. Elas só conseguiam chegar ao templo se passavam por essas etapas, e todas essas etapas eram um impedimento. Aqueles que vendiam. Você perceba que infelizmente na igreja de hoje, até mesmo o próprio celular, meu irmão, aconteceu um fato essa semana de uma irmã, de uma serva de Deus, que não sei se é verdade ou não é, acabou, vocês devem saber muito bem, acabou acontecendo algo com o filho dela, e A, e B, e C, que caiu nas redes sociais. Anteontem, eu vendo um pouco antes, uma irmã que supostamente foi espancada por um marido que é pastor. Irmão, quando eu vejo aquilo, entristece o meu coração. Às vezes nós involuntariamente, nós estamos trabalhando e colocando impedimento para que as almas venham ao reino de Deus, venham para a casa do Senhor, venham se acercar ao lugar de sacrifício. Nós estampamos em redes sociais os problemas que a igreja passa hoje. E para que é que nós somos chamados? Para dar frutos. Nós somos chamados para quê? Para converter almas para o reino dos céus. Nós somos chamados para trazer as pessoas que não têm o conhecimento de Cristo a se aproximarem do altar, aonde está a presença de Deus, aonde eles vão se sacrificar, aonde eles vão pagar um preço para receber a sua salvação, para ter um encontro com o lugar santíssimo, que é o nosso Jesus Cristo. E nós ficamos vendendo uma imagem que nem sabemos se é verdadeira. Nós fazemos um comércio, entre aspas, quero que vocês me entendam, porque nós estamos fazendo uma propaganda de algo que nós nem sabemos se é verdade. Aí uma pessoa que não conhece a Jesus, uma pessoa que olhava para um crente e via um homem santo e dizia: eu quero ser igual a ele. Ele olhava para um pastor e ele depositava confiança que era um homem de Deus. Ele olhava para aquela cantora, ouvia o seu testemunho e dizia: olha que coisa linda que Deus fez na vida dela, eu quero ser igual a ela. Eu quero ter um encontro com esse Deus, o Deus que ela prega, o Deus que ele prega, o Deus que ele a louva. Mas nós, aqueles que deveríamos ser, que damos frutos, estamos fazendo uma propaganda, vendendo algo, a qual estão falando mal da própria igreja do Senhor. Igreja, pelo amor de Deus, quer estampar em rede social, estampa milagre, estampa testemunho de transformação de vida, estampa que Jesus é fiel na sua vida, mas para de falar mal de crente, para de falar mal de pastor, para de falar mal de igreja. Nós somos chamados para dar frutos e não para cortar as árvores. Eu não estou pregando contra vocês, irmãos, vocês sabem que não é isso. Estou trazendo uma palavra a qual Deus me revelou. Para mim me corta o coração, irmão. Vigia. Veja que a primeira coisa a qual Jesus expulsou do templo foram aqueles que estavam vendendo algo. Depois ele chega um pouquinho mais perto da parte de sacrifício e encontra os cambistas, uma raça ainda pior. Aqueles que faziam do lugar de adoração um lugar de exploração. Sabe o que os cambistas faziam? O cambista chegava e tinha aquelas mesas, e ali tinham bois, cabritos. Aí eles chegavam, você vinha de outro lugar para sacrificar, você não tinha uma moeda, não tinha um denário. Ele falava: deixa o que você tem, que eu te dou o bezerro, eu te dou a ovelha para você sacrificar. Só que paga para ter o direito de sacrificar.
Sabe que isso é hoje? Eu sei que aqueles que entendem um pouco baixo sabem muito bem o que estou falando. Meu irmão, não seja tolo. Deus não faz barganha com ninguém. O nosso Deus é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, até 1000 gerações. Você não precisa pagar para ser abençoado, você não precisa pagar para ter a oração de ninguém, você não precisa pagar para fazer parte de uma campanha. Se Jesus quiser te curar, Ele te cura. Se Jesus quiser te libertar, Ele te liberta. De graça, não existe câmbio, existe liberdade. É a hora do homem, é a hora do crente virar a mesa, é a hora do crente jogar essas coisas por terra. E veja que o cambista, ele estava muito próximo do altar. Que coisa tremenda, meu irmão. O cambista estava bem próximo do lugar de sacrifício. Exploravam o templo. E a última coisa que ele fala, ainda mais próximo do altar: covil de salteadores, diz algumas versões. O que ele queria dizer? Lugar aonde ladrões se escondem, ou seja, o pior de todas as raças são aqueles que se escondem atrás do templo, ou seja, se escondem atrás de uma imagem cristã, de uma imagem de crente. Esse é o pior. Esse ele chama de covil. E quando isso, de misericórdia a Deus, tem quantos que se esconde atrás de uma máscara cristã? Tem quantos que estão escondidos atrás de uma imagem de ovelha, mas na verdade é um lobo, esperando um momento para arrancar? É difícil, meu irmão, mas no primeiro ato eles usavam o templo. No segundo ato, eles exploravam o templo. E no terceiro ato, eles se escondiam dentro do templo. A igreja de hoje precisa se transformar. Tem que deixar de se esconder e ser um livro aberto. A Lívia tem que ser um livro aberto. Mostra o teu caráter de verdade, quem você é. E todas essas três o Senhor eliminou. E olha que coisa interessante. Duas passagens tremendas da história de Israel. Uma, quando o rei Josias, ele toma posse do reino de Israel, e que todo o templo e tudo que estava nele estava corrompido, a primeira coisa que ele foi fazer o quê? Foi purificar o altar. Segunda, quando Neemias e Esdras, eles chegam para levantar Jerusalém de novo, sabe o que eles fazem? Eles fazem uma limpeza na área do templo. E Jesus, quando ele chega, ele faz as três coisas. Ele purifica a área externa, ele limpa o altar, e com a autoridade que ele tem, ele expulsa todos os salteadores. E quando eu lia isso, o Espírito Santo falava no meu coração: sabe qual que é o maior salteador que existe na igreja? É o demônio oculto dentro da vida de um crente, porque ele está escondido dentro do altar. Ele está escondido dentro do templo, porque eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo. Mas o Senhor, ele vem, ele expulsa. Ele expulsa. E vocês vejam que a palavra diz, que diz que as pessoas se maravilhavam com a doutrina que ele tinha. Sabe o que eu consigo entender?
que a autoridade na vida de Jesus era tão grande. Você veja que ele estava sozinho com os seus 12. Os seus 12 me prova a história que era um meio medroso, que só foi prender Jesus, todo mundo sumiu. O templo sempre era protegido por soldados. Os sacerdotes, eles tinham uma aliança com Roma e uma proteção judicial daqueles que lideravam Jerusalém. Ou seja, não vai pensar que quando ele entrou em Jerusalém, quando ele entrou no templo, não tinha ninguém em volta. Mas a autoridade que ele era tão grande daquele homem, que ele enfrentou sozinho aqueles que estavam poluindo a entrada do templo, aqueles que estavam fazendo de comércio o templo do Senhor, e aqueles que estavam escondidos como sacerdotes dentro do templo, mas na verdade eram salteadores, eram ladrões que roubaram, que estavam roubando a santificação do povo. E quando se fala de uma doutrina maravilhosa, era a autoridade que ele tinha nesse tipo de situação. E esse mesmo Senhor, ele sai do templo e encontra de volta a figueira. E Pedro diz o quê? Senhor, essa não é a figueira que tu amaldiçoaste? Sim, Pedro, é essa. E como ele quer dizer, mas por que, Senhor, o Senhor amaldiçoou? Era uma árvore tão bonita. O Senhor poderia ter feito ao contrário. Eu estou imaginando, tá? O Senhor, ao invés de amaldiçoar e secar, o Senhor podia ter abençoado ela, ter feito um milagre, e que ela desse frutos. O Senhor tem todo o poder, toda a autoridade para isso. E o Senhor diz para ele: Deus, Pedro, olha o que ele diz a Pedro. E Jesus respondeu: tende fé em Deus, porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê, fará aquilo que diz, e tudo isso que disser será feito. Por que Jesus diz isso? Por que ele não abençoou a figueira ao invés de amaldiçoar? Sabe por quê, meu irmão? A resposta, ela está no livro de Zacarias, capítulo 4, verso 7. Eu vou ler para você, escute. Uma profecia de Zacarias diz assim: quem és tu, ó monte grande? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra de aclamação, a graça. Sabe por que Jesus tinha que liquidar com aquela figueira? Sabe por que ele tinha que cortar pela raiz aquela figueira? E tinha que dizer para Pedro que era como se fosse um monte, porque o monte para os judeus era algo impossível de se passar. Quando eles usavam a situação monte, eles falavam do impedimento muito grande. Então quando ele diz de uma figueira que cortou pela raiz, ou seja, ela nunca mais voltaria a viver. Quando uma árvore ela morre da raiz, ela nunca mais ela volta a ter vida. E o Senhor diz assim: Pedro, tem fé em Deus. É como esse monte que você acha que é impossível de passar, mas você conhece a profecia de Zacarias, que vai ter uma pedra que é aclamação de graça. Meu irmão, escute o que eu vou falar para você. Você tem que morrer de raiz. Para você voltar a dar fruto, você tem que morrer de raiz. Não pode ficar uma raiz tua do passado em pé. E Zacarias dizia: vai ter uma pedra que será a graça. Ele estava falando dele mesmo. A graça do Senhor na vida do crente, Ele é capaz de dar volta à vida a uma árvore que está morta de raiz.
Ele estava dizendo assim: Pedro, só acredita em Deus, só isso, mais nada. Só acredita na graça, mais nada. Pedro, não acredita em profeta, não acredita em ninguém, sacerdote. Acredita e tenha fé em Deus. Sabe o que eu quero dizer, igreja? Quem sabe você diz: pastor, eu estou morto de raiz. A minha fé foi tão abalada por causa de mercadores que vendem o templo, por causa do impedimento que está na área externa do templo, por causa desses ladrões, desses salteadores, por esses couvis que estão em cima do templo. Eu sequei de raiz. Mas Jesus só tem uma palavra para você nessa noite: tende fé em Deus. A palavra que eu tenho para essa igreja é: volte a acreditar. Ele dizia: fé, pelo amor de Deus, Pedro. Eu só falei que ela não daria mais fruto, mas se você tiver em fé em Deus, tudo isso pode voltar a dar fruto de novo. Sabe isso que você acha que está morto de raiz? O Senhor está dizendo para você: tende fé em Deus nessa noite, que vai voltar a dar fruto. Não se decepcione. Não se decepcione com a igreja. Não se decepcione com o profeta. Não se decepcione com o pastor, com a irmã, com a irmã. Não deixe que nada, um comentário, qualquer coisa, seja impedimento para você. O que essa palavra me ensinava nessa noite é que Jesus, quando Ele vem, Ele purifica o templo. Jesus, quando Ele vem, Ele limpa o templo. Você é o templo. Ele limpa a área do templo. Ele vai limpar o teu exterior. Todo impedimento está em volta de você. Lembra que eu disse para vocês que havia dois espaços: o espaço externo e o espaço do templo. Veja que Ele limpou de fora e Ele limpou de dentro. Quando Jesus chega, Ele limpa. E nessa noite Ele vai fazer uma limpeza na sua vida. Sabe, todo impedimento que tem feito você se afastar de Jesus, de você não dar fruto, nessa noite Ele vai limpar. Hoje é noite de purificação. O Senhor, Ele está aqui para te purificar. Ele vai te purificar. Ele vai voltar da vida. O templo vai ser lugar de adoração. O templo vai ser lugar de sacrifício. Tem pessoas que já não sacrificam mais no templo. Quando eu falo do templo, eu falo desse templo, eu falo do teu corpo. Tem pessoas que não sacrificam mais. Tem pessoas que perderam o desejo de sacrificar. Tem pessoas que perderam o desejo de jejuar. Tem pessoas que perderam o desejo de sacrificar, de ler a palavra, de buscar. É por isso que eu dizia: não há nada mais tremendo do que você um momento de intimidade com Deus, de você buscar Jesus em oração, de você sacrificar. Deus sabe meu coração, eu não perco meu tempo lendo essas coisas. Deus que me perdoe, meu irmão, mas você não vai ouvir um comentário meu em rede social a respeito de alguém ou de quem for. Minha filha me dizia algo quando vínhamos. Eu dizia para ela: filha, nós não podemos julgar. Nós não sabemos o que é certo e o que é errado. Quem somos nós? A Bíblia não me dá autoridade nenhuma de julgar alguém. O único juiz é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou aqui para ser fruto, para dar fruto. Eu vim nessa terra para me dar fruto, para me deixar semente. Nós somos chamados para ser árvores. Por isso que o salmista dizia: nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas.
onde as folhas não caem e dão o seu fruto no tempo certo. Livro de Apocalipse, capítulo 21. Que nós vamos chegar a uma cidade aonde haverá um grande rio, e entre uma margem e outra do rio haverá uma grande árvore, e da onde dela saem fontes de águas vivas. Você é uma árvore chamada para dar fruto, meu irmão. O Senhor hoje, Ele vai te purificar. O Senhor hoje, nessa noite, Ele vai limpar sua alma, vai limpar sua mente, Ele vai limpar o seu coração, Ele vai limpar tuas feridas que estão na tua alma viva. Eu creio no poder da palavra, e o Senhor me diz: hoje é noite de purificação.